Viagem na CBN, com Edson Rui. Edson Rui, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Então nós vamos para o país mais comprido do mundo. O Chile é longo mesmo, é uma tripinha, né? De norte a sul dá mais de 4.000 quilômetros. Se a gente considerar a Antártica, que é território chileno, o negócio passa de 6.000 tranquilamente, Patrícia. O Chile tem várias curiosidades, não tem, Edson? Tem muitas, Patrícia. E o que está atraindo, de fato, mais o brasileiro para o Chile é a substituição que o país vem ao longo, desde janeiro, quando foi implementada uma nova política na Argentina, Santiago, que é a capital, se transformou na nova Buenos Aires. Porque a Argentina está impactada com o poder de compra bem menor para os brasileiros. Então, nessa temporada, principalmente no mês de julho e agosto, a nova queridinha dos brasileiros é Santiago do Chile. Ela está sendo conhecida como a nova Buenos Aires, pela preferência dos brasileiros em busca desse destino. Agora, o Chile, ele oferece uma gama imensa de atrações. Se a gente considerar, no norte do Chile a gente tem o deserto, tem o Atacama, tem a observação de estrelas, tem oásis, depois tem Santiago, temos esqui, a principal estação de esqui da América, mais famosa, a estação de esqui da América do Sul é Vale Nevado, que fica no Chile. Depois nós temos aí o Oceano Pacífico, com Vinha del Mar e Valparaíso. Depois nós temos a região vinícola do Chile, que está ali também próximo de Santiago. Se a gente descer um pouquinho mais, a gente tem Termas de Chillán, também esqui com água térmica, muito gostoso isso. Se a gente desce mais, nós vamos encontrar os lagos chilenos, a região sul do Chile, e se descer um pouquinho mais, a gente chega na Patagônia. E complementando mais ainda, a gente está na Antártica chilena. Mas para o nosso ouvinte hoje, a gente vai centrar em Santiago e tudo aquilo que a capital chilena está oferecendo e atraindo tantos os brasileiros. Primeiro eu vou começar, Patrícia, com a nossa tarifa aérea. Tem várias opções de companhias aéreas voando para o Chile, e isso fez com que as tarifas baixassem muito. Uma tarifa, por exemplo, saindo do Rio de Janeiro, Rio-Santiago, Rio, em torno de R$ 1.090. Se for de São Paulo, R$ 818. Isso com uma companhia low cost, que é a Sky. E o que tem para fazer em Santiago? Santiago oferece uma gama bem variada de atrativos para o turista brasileiro. Primeiro, a estrutura é bem moderna, os preços atraem, muita opção de voo com tarifas baratas, gastronomia premiada, vinícolas que estão nos arredores de Santiago e estações de esqui. Então vamos começar falando aí de estações de esqui, já que nós estamos falando do mês de julho. Então, o que tem de passeios na neve? Nessa época do ano, o brasileiro procura muito isso, né? A gente pode citar aí Vale Nevado, que é a mais conhecida estação de esqui, a mais famosa estação de esqui da América do Sul, tem uma excelente infraestrutura, e um passeio a partir de Santiago, de dia inteiro, custa em torno de $65. Logo antes um pouquinho, nós temos Farellones, que é perfeito para famílias, tem Colorado La Parva e tem Portillo, que está indo em direção, é uma estação de esqui que vai em direção à Argentina, que também é um pouquinho mais longe de Santiago, mas também está ali. E tem, para brasileiro que quer conhecer neve, é um prato cheio nessa época do ano. Depois tem o enoturismo. Então, é a mesma coisa que você está nos Andes, ou seja, está vendo neve e com uma taça na mão. Nos arredores de Santiago, você tem opções do Vale de Maipú,
que aí a gente tem a vinícola Concha e Toro, a Santa Rita, Ondurraga, Cozinho Macul, enfim, uma visita com degustação e mais guia local está em torno de $60. E aí a gente tem outras opções, Vale de Casablanca, outras opções, e também podendo fazer um almoço harmonizado ou em alguma vinícola premium, também é uma opção interessante. Santiago oferece seguramente o melhor dos dois mundos, neve e vinho. É tudo que o brasileiro gosta e pode aproveitar. E um tour de meio-dia também por Santiago, conhecendo um pouco da cidade, percorrendo o Palácio La Moneda, visitando a parte de Providência e o próprio centro histórico da cidade, é outra opção interessante. Um tour de 4 horas vai custar em torno aí de $30. Então, tudo isso dá para a gente entender por que Santiago virou a queridinha dos brasileiros. E um fator adicional, as compras. Nunca dá para esquecer das compras, porque o brasileiro tem o câmbio a nosso favor no Chile, em comparação com a Argentina. Vamos lá. Pergunta, isso tudo foi antes do tarifaço do Trump ou depois do tarifaço do Trump? Tudo antes do tarifaço do Trump. O tarifaço do Trump foi essa noite, né? Pois a gente não sabe o impacto que isso vai causar. Na verdade, o impacto são nas exportações brasileiras. O que eu vejo é uma redução acentuada de turistas brasileiros em direção aos Estados Unidos. Isso é real também. A temporada de julho a gente já sente no mercado, e mesmo na baixa temporada já vinha uma certa rejeição e uma outra opção do turista brasileiro em relação aos Estados Unidos. Para nós aqui, para o turista, não vai afetar muito, porque as passagens aéreas não vão subir, não estão dentro do tarifaço. O tarifaço, ele vai impactar nos produtos brasileiros que são exportados para os Estados Unidos. Ok. Tenho participação de ouvinte que já visitou o Chile. Deixa eu pegar o nome dele aqui. É o Edson, seu xará. Ele diz o seguinte: olha, acabei de voltar do Chile, mas eu senti uma falta enorme de um feijãozinho e de um alho. A comida também é meio cara, tá? Eu e minha esposa gastamos o equivalente a R$300 com um prato de bife à milanesa com batata. Ele tá rindo aqui, mas doeu na hora de pagar. Não, olha só, você tem várias opções de gastronomia. Obviamente você tem restaurantes mais sofisticados e menos sofisticados, mas de um modo geral está muito mais barato do que a Argentina. Se a gente for fazer um comparativo de preços, tá? E também a gente tem que entender de que o câmbio, até ontem, fique claro, o real estava se apreciando em relação ao dólar americano, o que eu acho que vai acabar passando. O mercado vai hoje ficar nervoso um pouquinho mais, mas a tendência do dólar é queda no mundo inteiro. Então eu acho que vai acabar se ajustando. O Trump costuma usar essas bravatas dele, ele sai falando um monte de coisa. Desde que assumiu, ele fala e volta e diz um monte de coisa. A princípio parece que esse tarifaço para começar dia 1º de agosto, até lá muita água vai passar debaixo da ponte. Eu espero que negociem, se ajustem, como ele fez com o restante dos países e de onde ele começou com essa aplicação de tarifas malucas e altas, né? Mas vamos ver. Aguardemos. Vai dar, no final acaba tudo dando certo. A gente sabe que os dois países, e na verdade o Brasil é um dos poucos países que tem déficit na balança comercial. Os Estados Unidos está tendo superávit. É um negócio surreal isso, né? Pois é. Ele está exportando mais para o Brasil do que importa e ainda assim aplica uma tarifa taxa dessa. Não dá para entender. Vamos acompanhar então. Edson, querido, obrigada mais uma vez. Até quinta. Até quinta, se Deus quiser.